noite a todos. Senhor Deus, que tendes poder e bondade, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos hoje em Teu nome, para o estudo e reflexão. Suplicamos que envie para nos assistir os Espíritos bons. Afasta aqueles que possam induzir-nos em erro e concede-nos a luz necessária para que possamos distinguir a verdade da impostura. Que os bons espíritos nos tornem dóceis aos seus conselhos, preservando-nos de ideias de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, os presentes, ausentes, os amigos ou inimigos. Que a vossa influência salutar nos guie e que nossos sentimentos se harmonizem com a Tua vontade. E assim, com o coração cheio de paz e esperança, iniciamos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. A palestra hoje, então, será proferida pelo nosso irmão Wilson Machado, o Machadinho, do Centro Espírita Seara de Jesus de Criciúma, a quem eu passo a palavra. Fique à vontade, irmão. Muito obrigado. Esta aguinha eu posso tomar? Prezados irmãos e irmãs, que a paz do divino e amado Mestre se faça em nossos corações e que nos possa, sobre o amparo divino dos nossos mentores espirituais, especialmente o mentor espiritual desta casa, possa cada um de nós sentir a presença de Jesus ao nosso lado, nos dando as convicções em que nós possamos apacentar os nossos corações e sentir esta paz que tanto nós desejamos. A noite de hoje, eu preparei para nós conversarmos a respeito do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é O Cristo Consolador. Mais precisamente, o item 1, o jugo leve. Disse Jesus, registrado por Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, as palavras de Jesus que diz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Originalmente, o jugo é aquela canga que atrelamos dois animais de força para que nos sirva de atração para puxar uma carroça ou puxar um arado e assim podermos trabalhar. Quando Jesus se manifesta dizendo para nós aceitar o seu jugo, Ele quer dizer: observa os meus ensinamentos, observa as leis de Deus e se apega a ela, se une a ela, como dois animais de força estão unidos pelo jugo da canga que o atrela. Tomando isso, nós podemos pensar assim: para mim ir ao encontro de Jesus, atender este convite que o Mestre fez,
O que necessitamos? Qual é o empecilho que nos impede de irmos ao encontro de Jesus? Principalmente quando nós estamos diante das provas, diante do sofrimento, diante das dificuldades, diante de tudo isso que o mundo está nos oferecendo. Queridos irmãos e irmãs, o Cristo nos fez esse convite há mais de 2000 anos. E muitos de nós vamos ainda tocados por muitos líderes religiosos que estão preocupados não com a essência dos ensinamentos de Jesus, mas estão preocupados com o vestimento de Jesus, com a origem da sua pessoa, com a cor dos seus olhos ou dos seus cabelos. E esquecem a essência dos seus ensinamentos e deixam passar a oportunidade de aceitarem este convite que Jesus nos faz todos os dias e todas as horas. No livro Fonte Viva, que eu vi por aqui dentro, em cima da mesa, editado, ou melhor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 64, que o título é Semeadores. Emmanuel traz para nós, nesse livro, a bússola que nos orienta e nos leva ao encontro de Jesus, para que nós possamos receber, aceitar esse convite e usufruir das bonâncias que este convite nos proporciona. E dizer-lhe, é necessário desintegrarmos do velho cárcere do ponto de vista do eu interior é necessário desintegrar do velho cárcere do ponto de vista para devotarmos ao serviço do próximo. Somente através da prática do amor e da caridade para com os nossos irmãos é o caminho que nos leva ao encontro de Jesus. Aprendendo a ciência de nós retirarmos da escura cadeia do eu interior, excursionarmos através do grande continente denominado interesse geral, que nos levará ao encontro dos nossos irmãos necessitados. Na infinita extensão dele, do continente do eu interior, excursionamos e encontramos a terra das almas sufocadas de espinheiros, raladas de pobreza, revestidas de pedras, intoxicadas de pântano, oferecendo-nos a divina oportunidade de agirmos em benefício de todos. Percebemos aí, queridos irmãos e irmãs, que para nós encontrarmos com Jesus é necessário que pensamos em nosso semelhante. É necessário que nós pense no bem comum de todos, no amor e na caridade. E para tirarmos esta dúvida, vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus, que registrou em suas palavras os seguintes dizer. Disse Paulo, registrando as palavras de Jesus: então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde os benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer,
Tive sede e me deste de beber. Careci de teto, me hospedaste. Estive nu, me vestiste. Achei-me doente, foste me ver. Estive preso, me assististes. E estes então dirão: mas Senhor, quando foi que te vimos nestas condições e te damos assistência? Jesus, tomando a palavra, disse: em verdade eu vos digo, todas as vezes que você fez um destes atos a estes pequenininhos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que você fez. Então, queridos irmãos e irmãs, sem sombra de dúvida, para nós irmos ao encontro de Jesus, necessário se faz que nós pratique a caridade sublime. A caridade é a expressão do amor, é a materialização do amor, para que nós possamos sentir a presença de Jesus no conviver e viver com os nossos irmãos, sem importar as condições em que eles se encontram, seja de nosso agrado ou não. Nós deveremos e temos a obrigação de olhar para a essência de cada criatura, mesmo dos nossos irmãos equivocados, mesmo dos nossos irmãos que ainda cometem crimes de diversas qualidades, de diversas formas. Evidente que nós não vamos apoiá-los em seus erros, mas nós vamos orar para que eles sejam tocados pela previdência divina e possa, sim, o seu anjo de guarda, o Espírito que venera por cada um de nós, encarregado e designado por Deus para nos assistir, possa tocar nessas criaturas que ainda estão cristalizadas no orgulho e no egoísmo, e que eles possam mudar as suas formas de viver e conviver. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tudo que nós fizermos aos nossos semelhantes é o mesmo que nós fizermos para Jesus. Para justificar as minhas palavras, para que nós compreenda melhor o significado desta situação em que nós deveremos estar sempre preparados. Eu lembro de uma música que é muito tocada pelos nossos irmãos católicos, que o título dela é Jantar com Jesus. O moço preparou a mesa para receber Jesus. Preparou o frango, colocou a mesa e sentou-se à espera do seu visitante. Eis que bate a porta. Ele corre a atender. Era um mendigo, pedindo alguma coisa para comer. Ele arrancou uma coxa e deu para o mendigo comer. Ele comeu e saiu feliz da vida, rogando a Deus que o abençoasse aquele lar, que nunca faltasse o pão de cada dia. O moço refez a mesa e sentou-se à espera, já ansioso pela chegada do Mestre Jesus. Eis que novamente bate a porta. Era uma criança, com os olhos lagrimados, sofrida, de pés descalços, pedindo um pão para comer. Ele não teve dúvida. Arrancou a outra coxa do frango e deu para a menina comer. Ela comeu e saiu saltitando, cantando e agradecendo, pedindo que Deus abençoasse aquele lar. Ele refez a mesa novamente. Eis que passou uns minutos, batem a porta novamente. Era Jesus. Ele chegou, sentou-se à cabeceira da mesa e começou a falar da boa nova, dos seus ensinamentos,
da forma de nós convivermos e praticarmos o bem em todos os momentos da nossa vida. O moço, ansioso, mas disse: mestre, mas coma? Jesus olhou para ele e disse: estou satisfeito com as 2 coxas do frango que você me deu para comer. Aqui está a prova, meus queridos irmãos e irmãs, que tudo que nós fizermos aos nossos semelhantes é para Jesus que estamos fazendo. Portanto, entretanto, para que ocorra esse alívio que Jesus nos oferece, é necessário que colocamos em prática os seus ensinamentos. É necessário que nós faça ao nosso semelhante aquilo que nós pudermos fazer. Os ensinamentos de Jesus é observância das leis divinas. E as leis divinas, na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, está dizendo que Deus fez suas leis para a felicidade do homem. O homem somente é infeliz quando delas se afasta. E perante Deus são iguais todas as criaturas. Deus não privilegia nenhum de nós. Ele nos dotou igual para todos com as virtudes sublimes, que cada um de nós deve nos esmerar para desenvolver em nós estas virtudes, porque são elas que vão, na medida que as virtudes vão se desenvolvendo em cada um de nós, vão se manifestando, vai sendo curado em nosso ser as viciações. Nós vamos corrigindo os nossos erros, vamos nos aperfeiçoando de uma forma em que o sofrimento vai se tornando mais suave. Não é que nós vamos deixar ou nos livrar das provas que porventura nós tenhamos que passar, que nada mais é do que consequência da nossa desatenção e da nossa ignorância das leis divinas do Pai. Portanto, a necessidade de nós estudarmos e compreendermos essas leis, cada um de nós deve de nos esforçar para isso. E prossegue Emmanuel nos dizendo: foi nesse roteiro divino, ou melhor, foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o seu ministério de luz, iniciando a celeste missão de auxílio entre os humildes tratadores de animais, e continuou através dos amigos de Nazaré, dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos, dos pescadores simples e humildes, dos justos e dos injustos, dos ricos e pobres, dos doentes do corpo e da alma, dos velhos, jovens, mulheres e crianças. Todos nós estamos convidados para trabalharmos na lavoura de luz do Mestre Jesus. Cada um de nós, na posição em que nós nos encontramos, sejamos pai, mãe, esposa, marido, sogra, sogro, vizinho ou qualquer grau de amizade ou parentesco que estivermos. Mas o que Deus nos convida a fazer, o que Jesus nos alerta dizendo, e Emmanuel nos dá o recado na noite de hoje, é: se você é um pai, seja um bom pai. Se você é uma esposa, seja uma boa esposa. Se você é um esposo, seja um bom esposo. Se você é um vizinho, seja um bom vizinho. Se você ainda tem seu pai, sua mãe, seja um bom filho. É isso que Jesus quer nos dizer. Sejamos
bons, onde quer que estejamos, para recebermos as dádivas divinas das suavidades do jugo de Jesus. Segundo observamos, o divino semeador dos céus ausentou-se da sua grandeza, isto é, Jesus, ausentou-se da sua grandeza, da pátria espiritual, onde ele estava, se fez homem e veio até nós, para que a nossa luz brilhasse. Ele ofuscou-se a sua luz, para que nós pudéssemos nos sobrepor. Ele se fez homem humilde de coração. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, ele se revela para nós, humilhou-se para que nós fôssemos exaltados, confundiu-se com a sombra para que a nossa luz pudesse brilhar. E se ele quisesse se fazer representado por milhões de representantes, ele teria feito, mas ele preferiu vir pessoalmente até nós, nos ensinar a lição do amor, da humildade, da compaixão, da caridade, da benevolência, porque é isto que nos leva à verdadeira felicidade. E ele diz mais: afastamo-nos das nossas inibições e aprendemos com Jesus, seguindo o seu exemplo, na prática do bem e da caridade. Todos os sofrimentos, misérias e decepções, dores físicas, perda de seres amados, tudo isto nós encontramos consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que Jesus veio nos ensinar e veio nos mostrar através do exemplo. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele vai trazer para nós o exemplo através dos depoimentos daqueles espíritos que registraram o seu depoimento no livro O Céu e o Inferno. E eu quero dizer aos meus irmãos e irmãs que aqueles que não conhecem na integridade a doutrina espírita, o céu e o inferno não existe para nós. É apenas o nome do livro. Porque o céu e o inferno é um estado de espírito ao alcance de cada um de nós. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, nesse livro temos o relato de espíritos felizes, infelizes, e espíritos escuros e espíritos já bem mais evoluídos que nós. E eles trazem os seus relatos ali, não é para que nós tenhamos pena deles, é para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram, desviando-se das leis divinas e deixando de praticar o amor, o perdão, a benevolência e a caridade. Isto é o que nos leva ao encontro de Jesus. É sobre aquele que, ao contrário, não acredita na mensagem de Jesus. Aquelas pessoas que deixam, ou muitas vezes até zombam de nós, quando nós falamos do perdão, quando nós falamos de amar os nossos inimigos. Tem pessoas que acham, mas como vocês são bobos? Como vocês... Ora, se eu vou amar o meu inimigo. E Jesus nos recomenda. Neste Evangelho sublime, Jesus nos recomenda: reconcilia-te com o teu adversário, o quanto você estiver a caminho com ele, para que ele não venha te entregar ao juízo e esse te conserve no cárcere até você pagar até o último centavo.
Queridos irmãos e irmãs, amar os inimigos não é como amamos os nossos amigos, as pessoas das nossas relações. Amar os nossos inimigos é não termos pensamentos negativos contra eles. Pensamento que venha nos envergonhar, de não externarmos, porque são pensamentos negativos. Quando nós pensarmos nas pessoas que nos ofendem ou que nos prejudicam, vamos fazer uma prece por elas. Vamos pedir que Jesus toque em seu coração, que ela se transforme e tenha a oportunidade que nós temos tendo de conhecermos esses ensinamentos de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos deixou a bússola sublime que nos leva ao encontro da verdadeira felicidade. Precisamos nos esmerar, nos esforçar para seguir as pegadas do Mestre Jesus. Este livro do qual falei, a quarta obra da codificação do Espiritismo, aqui encontra-se um dos seus exemplares. Quando tiver um tempo, agora nas férias, vamos ler. Ele traz mensagens extraordinárias para que nós possamos a não repetir os erros que aqueles irmãos cometeram contra si mesmo. Porque ele vai revelar para nós a posição em que nós nos vamos encontrar no próxima encarnação. Portanto, meus irmãos e irmãs, todas as obras do Espiritismo nos traz um meio, uma ferramenta que nos impulsiona nesta grande caminhada em busca da nossa purificação. E aí prossegue a mensagem de Jesus dizendo: sobre aqueles que, ao contrário, nada espera da vida futura, aqueles que desacreditam de Deus e não acreditam nos ensinamentos de Jesus, as provas e o sofrimento caem com muito mais peso. E ele não tem esse esplendor divino que matiga o sofrimento e torna de acordo com as nossas forças. Quando nós oramos a Deus, meus irmãos e irmãs, não é pedindo que Ele nos livre das nossas imperfeições ou das nossas provas. É rogando a Ele que nos dê sabedoria, que nos fortaleça e nos dê a capacidade de transpor os obstáculos que foram consequência das nossas desatenções. Pedindo a Deus, como o atleta que vai para a academia para se preparar e começa exercitando pequenos pesos. Tem uns que até umas gramas só que exercita para criar a massa muscular, lhe dar capacidade de erguer um peso maior. E estes atletas, eles vão se superando, e quando eles vejam, estão erguendo muito mais peso do que eles eram capazes quando iniciaram seus exercícios. Assim somos nós, quando nós aceitamos as nossas provas, quando nós aceitamos este sofrimento que são consequência das nossas atitudes, nós vamos esclarecendo o nosso espírito e vamos nos fortalecendo. E aquelas provas que para nós parecia ser insuportável, tornam-se muito mais simples e mais fracas. E nós superamos com muito mais dignidade. Por
Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, estas pessoas que não acreditam e não aceitam os ensinamentos de Jesus sofrem muito mais do que nós, porque não tem esse amparo divino, não tem esta consolação, não tem a certeza da vida futura, porque nós temos a certeza de que hoje nós vivemos o reflexo daquilo que nós fizemos na vida passada. E amanhã, na próxima vez que voltarmos neste planeta, nós vamos estar bem mais melhor do que do dia de hoje. Isto é acreditar na vida futura. Foi isso, meus irmãos e irmãs, que levou a Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entretanto, vai depender das condições de cada um de nós essa assistência. Vai depender de uma condição, a sua assistência. E a felicidade que Ele nos promete depende exclusivamente da observância das leis de Deus e do seguimento dessas leis. No momento que nós compreendermos as leis de Deus e procurarmos praticar em nossas obras e ações, nós começamos a sentir a felicidade. No mesmo momento que nós começamos a secar as lágrimas dos nossos irmãos, a auxiliá-los na caminhada da sua jornada evolutiva. É isso que Jesus nos impõe, é isso que Ele nos pede a fazer, é essas condições que está na lei por Ele ensinada e exemplificada. O seu jugo é a observância dessas leis. Mas esse jugo é leve e as suas leis é suave, porque apenas impõe a todos nós como dever o amor e a caridade. A caridade está ao alcance de qualquer um de nós. Todos nós podemos praticar a caridade. Não é a caridade de uma cesta básica que eu estou me referindo. Não é a caridade que também é necessária. Não é a caridade de transportar uma pessoa, às vezes, para ir num hospital, numa consulta. Também é necessário. Mas a caridade que Jesus impõe a todos nós na prática do amor é o perdão das ofensas e a compreensão dos nossos irmãos equivocados. É saber que nós queremos o bem de todos, sem distinção, indistintamente. Se me amais, diz Jesus, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, absolutamente não conhece, mas vós conhecereis, porque Ele ficará eternamente convosco. Queres uma prova, meus irmãos e irmãs? Quantos livros desse, escrito por Francisco de Xavier, quantos livros escritos por Divaldo Pereira Franco, quantos livros escritos por outros escritores e tradutores dos livros sagrados, através da psicografia, através do auxílio do mundo espiritual. Esses são, seja bem-vindo, meu irmão, entre, sente-se. Quantos de nós observa esses ensinamentos? Quantos de nós deixamos às vezes a desejar? Mas quanto a vós conhecereis o Espírito de verdade que ficará convosco.
que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que o Cristo nos disse. Isso está. Pode sentar-se aqui, irmão. Tem um lugarzinho aqui, pode vir. Fique à vontade. Estas palavras de Jesus estão registradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo Jesus. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama o homem à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo-nos compreender o que Jesus nos disse apenas por parábolas. Advertiu o Cristo de Deus: ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto ele nos fala sem figura nem alegorismo. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos ensinamentos de Deus e nos traz a luz dos ensinamentos. Veja, meus irmãos e irmãs, quando Jesus, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: eu não vim destruir a lei, mas vim ensiná-los a cumprir as leis de Deus. Depois de Jesus, nós compreendemos que é perdoando que nós seremos perdoados, é amando que nós seremos amados, é fazendo ao nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que Ele nos faça. É disso que Jesus nos falou. É isso que Jesus nos impõe para que nós receba dele o jugo suave e a observância das suas leis. O Espírito de verdade que Jesus nos anuncia vem finalmente trazer para nós a consolação suprema a todos os deserdados da terra, todos os que sofrem, atribuindo-nos a causa justa e o fim útil de todas as nossas dores e dos nossos sofrimentos. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se ele não sabe por que sofre? Na realidade, nós não lembramos que somos culpados e que erramos perante as leis divinas. E é por isso que as consequências é o sofrimento da matéria com que nós nos deparamos. Na medida em que nós vamos compreendendo e vamos aceitando as provas e as dificuldades que vêm para nós, como o trabalhador aceita um dia escaldante de sol, trabalhando para ganhar o seu salário, que vai ajudá-lo a sustentar a sua família. Aquele trabalhador aceita o trabalho porque lhe dá o sustento. Assim somos nós diante das nossas provas e dos nossos sofrimentos. Aceitamos porque são consequência das nossas desatenções. Mas não ficamos de braço cruzado. Vamos buscar a resposta para cada uma das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, corrigindo os nossos vícios, corrigindo os nossos sentimentos, educando os nossos sentimentos e seguindo os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz com tanta clareza. O Espiritismo nos dá fé inabalável no futuro através do esclarecimento. Ele tira todas as dúvidas pujantes e nos leva a libertar-nos e nos tornar criaturas melhores. Jesus nos consola. Jesus consola os humildes, dá força aos aflitos,
aos que lhe pedem. O seu poder cobre a terra pelo seu amor. Por toda parte, Jesus, em cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Um ombro amigo para que o sofredor possa apoiar-se. Uma pessoa que estende a mão, alcançando o pão a um faminto. Uma pessoa que alcança um copo d'água a um sedente. Está ali praticando o amor e a caridade. E eu encerro minhas palavras dizendo: tomais, pois, por divisa estas duas palavras ditas por Jesus: devotamento e abnegação, e sereis forte diante das provas e do sofrimento, porque estas duas palavras resumem todos os deveres da caridade e da humildade que nos impõem. O sentimento do dever cumprido nos dará o repouso, a resignação ao nosso espírito, e o nosso coração bate então mais leve. A nossa alma se acerena e o nosso corpo se forra, forte diante das provas e do sofrimento, porque nós estamos revestidos nos ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus. Que a paz, a misericórdia divina permaneça com cada um de nós. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, irmão, pela bela exposição. Que Deus conceda saúde ao casal que tanto nos auxilia e que, assim que possível, que possam, sempre serão bem-vindos. Muito obrigado. Senhor Deus, agradecemos imensamente por todas as graças e pela comunhão de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos e pela presença de teus mensageiros de luz que vieram nos amparar. Agradecemos aos bons espíritos que se comunicaram conosco e rogamos que nos ajudem a colocar em prática as instruções recebidas. Que ao sairmos daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Que essas instruções também sejam proveitosas para os espíritos sofredores que possam ter assistido à nossa reunião. E que a misericórdia de Deus nos alcance. Envolve-nos em tua paz e serenidade para que possamos repousar o corpo e acalmar o espírito. Que durante o sono possamos nos elevar em boas companhias, recebendo inspiração, aprendizado e fortalecimento. Que o novo amanhecer nos encontre renovados, com o coração repleto de esperança e a alma disposta a servir e amar. Que assim seja. Obrigado a todos, irmãos. Agora a gente passa para o segundo ato da noite, que é o passe.